Oi, eu me chamo Elaine, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu faço artesanato como hobby e terapia. E hoje eu vou fazer um porta-receitas com essa caixa de sabão em pó. Uma reciclagem que eu achei que ficou bem interessante. Eu fui fazendo tudo ao longo do vídeo, fui utilizando coisas que eu já tinha aqui. Fui usando só o que eu tinha mesmo. E como eu tô voltando a fazer arte agora, então eu tenho bem pouco material de artesanato. Mas eu consegui aproveitar cada coisinha que eu tinha por aqui. Eu fiz um risco aí na caixa como se fosse uma onda, como se fosse um desenho orgânico. Aí vou recortando para tomar forma e ficar mesmo como se fosse aqueles revisteiros, né, de MDF. Agora eu vou cortar mais um pedacinho aqui da lateral, que é para dar o formato, né, e ficar uma parte das revistas, das receitas que eu vou colocar aparecendo. Passando um paninho para tirar todo o excesso de sabão, porque eu vou pintar. Mas quem quiser também dá para revestir com tecido, eu resolvi pintar. Porque é o que eu tenho melhor em mãos agora, é tinta. Por dentro da caixa eu vou usar uma PVA marrom da Acrylex, fosca. E por fora eu vou usar uma verde PVA também da Acrylex. Mas essa verde eu dei uma batizada nela. Eu coloquei um pouquinho de preto e um pouquinho de marrom para ficar um verde mais envelhecido. Aqui na minha caixa ficou uma bolinha bem aí onde eu tô mostrando, encrostada de sabão. Eu não consegui tirar. Aí eu peguei um pedacinho de papel paraná, fiz um forro para colocar por dentro. Mas eu aconselho vocês colocarem sim um reforço, que vai ficar bem mais firme. Agora chegou a parte que eu mais gosto de fazer as decorações. Vou usar esse stencil de xadrez, da Litoart. Esse aí eu já tenho ele um tempinho e nunca usei ele. Vou estrear ele agora. Nossa, tô ansiosa. Eu adoro xadrez. Nessa hora eu tive que fazer uma gambiarra. Coloquei uma caixinha por dentro, umas plaquinhas de MDF para dar apoio para eu poder bater o stencil. Depois que eu posicionei o stencil onde eu quero, aí eu seguro com um pedacinho de fita para que ele não saia do lugar a hora que eu estiver pintando. O xadrez eu vou fazer com o marrom fosco da Acrylex. Já vou deixando preparado meu baldinho com água para umedecer o pincel. Aí eu seco bem o pincel, deixando ele só hidratado para receber a tinta. Já deixo um paninho aí preparado do lado também, que aí eu vou tirar o excesso da tinta. Nessa parte de stencil tem que tirar bem o excesso da tinta. E bater no stencil com o pincel em pé, sempre em pé, para ele não vazar pelos lados. O stencil a gente tem que ter bastante paciência na hora de trabalhar com ele, porque a gente tem que trabalhar com pouca tinta e se for preciso a gente vai carregando de pouquinho o pincel, vai voltando, dá uma erguidinha, vê como que tá, se precisar de mais tinta a gente vai devagarzinho com mais um pouquinho de tinta, mas no final sempre vale a pena, porque fica um trabalho muito bonito com o stencil. Aí eu já dei uma erguidinha no meu stencil. Já dou uma conferida ali, já vi que tá bom, já vou tirar. E ficou maravilhoso. Nossa, eu amo muito xadrez.
Muito bonito esse estêncil. E já fui acender minhas luzes de apoio, que já estava ficando escuro. Assim ficou bem melhor. Aí eu tô mostrando essa partinha que deu uma borradinha, a gente pega um pincel fininho e dá uma retocada. Aí eu tive que dar uma retocada no verde, que deu uma vazadinha do marrom pro verde, mas um pincel fininho resolve tudo, não perde nada. Prontinho, retocado com sucesso. Foi bem pouquinha coisa, bem pouquinha mesmo. De vez em quando acontece isso no stencil. É por isso que é bem importante a gente ter bastante paciência e trabalhar com bem pouca tinta, retoca, dá uma olhada, se for preciso retoca de novo, bem pouquinho e dá tudo certo. No final fica um trabalho bem bonito. Nessas partes aqui onde que eu já estou pintando também, tem que prestar bastante atenção para na hora de casar o stencil, né? Com o mesmo modelo que tá na parte que eu acabei de pintar. Que fala amarração, né? A gente tem que fazer a amarração igual. Se a gente não presta atenção, o desenho fica diferente, fica torto, aí não vai ficar um trabalho legal. Então a gente tem que amarrar o desenho bem bonitinho. Aí já vou eu retocar de novo, uma borradinha que deu, pouquinha coisa. Mas como eu falei, um pincel fininho resolve tudo. Eu tinha esse pedaço de renda, guerpir, alguma coisa assim. E ele inteiro eu não conseguia dar a volta, então eu fui cortando por partes, partes em partes, para eu poder dar essa voltinha que eu fiz na caixa. Para ficar um acabamento mais bonitinho, porque eu achei que combinou bastante com essa rendinha aí. Agora chegou a hora de colar tudo. Aí eu tô usando essa cola de silicone fria. E essa cola também a gente tem que ter bastante cuidado, porque senão ela mancha todinho o trabalho. Então tem que ir de pouquinho também, colocando pouquinho no lugar certinho, para ela não, para o trabalho não ficar manchado. Mas eu gosto dela porque ela cola muito rápido. Antes de começar o porta-revista, eu escolhi essa decupagem. Eu já tenho ela aqui faz muito tempo também. É muito bonita, é um papel grande que tem várias dessa mocinha aí vintage. Então eu fui me baseando meio que pelo modelo da arte, né? Um modelo vintage, um modelo mais estilo também shabby chic, né? Assim, então eu fui me baseando mais por esse desenho, que eu queria muito usar ele, que eu adoro essas coisas assim retrô, tudo que remete ao antigo, eu amo muito. Eu queria ter colocado ela inteira do jeito que tava, mas o xadrez ia sumir totalmente, então eu resolvi recortar em volta para ficar aparecendo mais o xadrez, senão ia perder totalmente a arte que eu tinha feito na caixa. Mas ficou bonito assim também, eu gostei. Aí nessa hora eu molhei o pincel na tinta marrom e tirei bem o excesso, peguei outro papelzinho e tirei totalmente o excesso, deixei só uma poeirinha de tinta para envelhecer nesse papel, para ele ficar também com ar de mais antigo, porque ele estava muito brilhoso e muito aceso. Aí eu passei marrom em volta tudinho e em cima também, no rosto, fui passando o dedo para tirar mais e deixar um ar de mais envelhecido, que eu queria exatamente esse efeito de mais envelhecido.
E aqui nas rendas eu fiz o mesmo processo, só uma poeirinha de tinta marrom e vou envelhecendo essa renda também para ela ficar com um tom mais rústico, para ficar como se fosse uma peça antiga mesmo, gasta pelo tempo. Agora eu vou esticar um pouquinho de tinta branca em cima dessa placa de isopor, porque eu quero usar um carimbo bem antigo que eu tenho ele, eu lembrei dele e vai dar certinho nessa arte. Esse carimbo eu tenho há muitos anos, a minha cachorrinha que nem tá mais aqui, que Deus a tenha, muitos anos mesmo. A minha cachorrinha, ela comeu o meu carimbo original e eu consegui salvar um pedacinho do carimbo. É como se fosse aquelas escritas antigas, sabe? Que igual letra de médico que a gente não consegue ler nada. Estilo aquelas cartas de poesia de antigamente. Aí eu vou usar esse stencil aí também no cantinho. É um stencil de como se fosse um carimbo antigo também, como se fosse um carimbo francês, alguma coisa assim. E eu vou passar ele naquela partinha que eu não coloquei que eu não passei o xadrez. Vai dar todo um toque também especial nesse cantinho. Agora eu vou dar todo um toque final na parte de trás. Peguei um desenho menorzinho e tô colocando nessa parte de trás. Vou dar uma envelhecidinha também. Tô batendo o mesmo stencil daquele do carimbo que eu falei, que é como se fosse um carimbo antigo também, como se fosse um carimbo francês, alguma coisa assim. E aí depois eu venho nesse papel também, dou uma envelhecida. Dei uma envelhecida também nesse verdinho de trás também, para dar um ar de desgaste. Eu vou tirando o excesso, ó, bem o excesso para dar um desgaste no verde. E vou passando também em volta do papel, como eu fiz na frente também. Esse stencil, ele é um stencil de alfabeto. Eu vou usar para fazer a palavra receita. Eu vou te mostrar aí, ó. Desse jeito. Aí eu peguei um pedacinho de papel paraná e cortei como se fosse uma tag. Vai ficar tipo como se estivesse imitando um pedacinho de couro. E eu vou colocar na lateral da caixa. Eu só não consegui gravar o passo a passo dele. Eu não sei por quê. Eu acho que a câmera não estava filmando na hora. O meu celular parou de filmar. Eu filmei só um pedacinho, mas não consegui ele todo. Mas depois vocês vão ver como vai ficar na caixa. Aí eu cortei 4 pedaços de papel paraná e fiz como se fosse um fichário para mim colocar essas receitas aí que eu selecionei. E eu cortei ele num tamanho menor do que a caixa. Eu não fiz uma medida específica não, só cortei a olho mesmo. E aí eu fiz, ó, desmembrei a receita, né, e fui colando pedacinhos. Eu encapei o papel paraná com os tecidinhos que eu tinha aqui, coloquei umas fitinhas em volta, para meio que fazer estilo um scrapbook, mas eu não tinha muita coisa assim para decorar, mas mesmo assim ficou bonitinho, eu gostei do resultado. Aí eu tava aqui olhando uns livrinhos de receita que eu tenho, antiguinhos, e eu tenho que eu gosto de comprar no sebo. Lembra que eu falei pra vocês que eu gosto das coisas do antigo? Aí eu vou no sebo e compro essas revistas antigas que eu gosto de fazer coleção. Não tenho muitas ainda, tô começando agora, porque eu tô muito vidrada nessas coisas de antigamente. Aí eu virando, e saudades da minha infância também, porque eu sou de 1976. Então tem muita coisa da minha infância que eu tô resgatando agora, lembranças, memórias afetivas. Aí os adesivinhos que eu te falei. Aí eu vou pegar alguns e vou colocar no fichário que eu fiz, nas receitas que eu fiz avulso, que eu achei muito bonitinha os adesivos.
Eu vou montar aqui certinho e aí depois eu vou mostrar mais de pertinho, para vocês verem o que está escrito nos adesivos. Achei muito legal, tem receitas requintadas, receitas tradicional, receita fácil de fazer, bem legal, achei muito interessante esses adesivos. E ficou assim, ó, deu um charme a mais nas receitas. Ah, eu gostei muito. Aí deixando mais de pertinho para vocês verem melhor. Uma curiosidade que eu esqueci de contar. Quando eu escolhi a arte da caixa, da mulherzinha vintage, tem uma frase nela. Eu fui no chat GPT e pedi para ele traduzir para mim. E a tradução é: doce prova de que Deus quer que sejamos felizes. Lindo, né? Agora é hora de reunir todas as receitas. Aproveito para colocar os meus livrinhos retrô que eu comprei no sebo também, que agora eles vão para a casinha deles, que vai combinar muito com eles, antiguinho. Fiz uma arte que remete ao antigo, então eles vão estar se sentindo em casa agora. Ah, eu achei muito lindo, vai ficar perfeito e vai ficar no balcão da minha cozinha. Eu tô querendo fazer várias artes assim nesse estilo com reaproveitamento, faça você mesmo, fazer com o que a gente tem em casa para decorar a minha casa. Aí sempre que der eu vou vir aqui trazer para vocês, tá? Não falo que eu venho aqui ensinar vocês, mas venho aqui para a gente trocar experiências e para inspirar, né? A gente sempre tá aprendendo um pouquinho todos os dias. E olha aí como que ficou lindo. Ah, eu amei, amei mesmo. Perfeito, do jeitinho que eu queria. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês de uma outra forma, tá? E eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E se gostou, volte aqui de novo para ver a próxima arte. Espero voltar em breve também, não quero demorar muito. E a gente vai fazendo uma troca legal, tá? Uma troca de experiências, uma troca de figurinhas. Um beijo, tá? E fiquem com Deus.